Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de hoje. Assistam o vídeo com bastante atenção, anotem as partes que vocês consideram mais importantes e ao final façam os exercícios. Vamos à aula de hoje. Período regencial, capítulo 21. Na aula de hoje, nós vamos analisar os principais pontos, os principais acontecimentos que vão ocorrer durante o período regencial. Lembrando que esse é o período que acontece depois que Dom Pedro I abandona o trono, abdica o trono, e seu filho, Dom Pedro II, não tem condições de assumir o governo porque tem apenas 5 anos de idade. Então, até que ele complete a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. E é sobre esse período que nós vamos estudar agora. Esse período é dividido entre o período da regência trina e a regência una. A regência trina é o período em que 3 regentes vão governar ao mesmo tempo. Então, são 2 períodos de regência trina. 6 regentes vão governar 3 em um momento e 3 no outro. E durante esse período, quais são os principais acontecimentos? Criação de uma Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma espécie de exército, era um grupamento militar que tinha a função de reprimir os movimentos de contestação. Nós vamos ver mais à frente que nesse período foi um período muito conturbado, diversas revoltas aconteceram e todas essas revoltas vão ser sufocadas pela Guarda Nacional. Então a função da Guarda Nacional é conter esses movimentos. Além da Guarda Nacional, acontece a criação de um Código de Processo Penal, onde vai discriminar os crimes e as penas. Durante a regência una, nesse momento, a gente tem a regência de um único regente, de um único governo. E durante esse período, também foram 2 governos de regência una, tivemos 2 regentes. Nesse período, tivemos a criação do Colégio Pedro II, que existe até os dias de hoje, um colégio renomadíssimo, muito importante até os dias de hoje, e formou diversos líderes e pessoas muito importantes para a história do Brasil. A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Qual a importância desse instituto? É ele que vai escrever a história do Brasil. São as pessoas que trabalham nesse instituto que vão estudar e escrever a história do nosso país. Também é nesse período que vai acontecer o Clube da Maioridade. É um grupo que vai defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque, como já disse, vai ser um momento muito conturbado e eles não vão conseguir governar por muito tempo. Então, é um grupo que vai defender que haja uma antecipação dessa maioridade e a consequência desse grupo é o golpe da maioridade, que nós vamos ver mais ao final dessa aula. Então, sobre essas revoltas regenciais. Então, como já dito, foi um período extremamente conturbado, com diversas revoltas, e nós vamos estudar algumas dessas revoltas. Então, a primeira revolta é a Revolta dos Malês, que acontece em 1835, na Bahia, e é feita por escravos muçulmanos. Esses escravos muçulmanos também eram chamados de malês, por isso Revolta dos Malês. Então, o que eles reivindicavam? Qual era o motivo dessa revolta? Eles reivindicavam o fim da escravidão. Então, imaginem vocês, no meio da Bahia, uma revolta de escravos. Então, essa revolta ela vai se tornar muito importante, vai se tornar uma ameaça para todos os senhores de escravos. O resultado dessa revolta é que a Guarda Nacional ela consegue sufocar essa revolta, acaba com essa revolta, mas a experiência vai ficar e o medo dos senhores de que outros escravos façam o mesmo e montem uma revolta, esse medo vai permear por muito tempo. Uma outra revolta que aconteceu é a cabanagem, que acontece entre 1835 a 1840, no Pará. Por quem? Pelos cabanos. Quem eram os cabanos? Eram pessoas de origem muito pobre que moravam em cabanas, por isso que eles eram chamados de cabanos. Quem eram basicamente essas pessoas? Indígenas, negros, pobres, e eles eram chamados de cabanos. O que eles reivindicavam? Qual era o motivo dessa revolta? Insatisfação com o governo e uma das realizações dessa revolta foi eles proclamaram a República do Pará, ou seja,
Por um instante, por um período, o Pará deixou de ser um estado do Brasil e se tornou uma nação, uma república. Mas é claro que, como resultado dessa revolta, a Guarda Nacional consegue sufocar essa revolta e o Pará volta a ser estado. Outra revolta, Sabinada, que acontece entre 1837 a 1838, também na Bahia, e o principal líder foi Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada. Motivo, insatisfação também com o governo e outra revolta onde há a proclamação de uma república, a República Baiense, a República da Bahia. E mesmo resultado, a Guarda Nacional consegue sufocar a revolta e a Bahia volta a ser um estado. Tivemos também a Balaiada, entre 1838 a 1841, acontece no Maranhão, e quem provoca essa revolta são os fabricantes de cestos, de balaios, por isso eles eram chamados de Balaiada. O motivo, miséria social, exploração da terra, concentração agrária, ou seja, muita terra para pouca gente. Esses eram os motivos, ou seja, resumindo, insatisfação com o governo. Resultado dessa revolta, a Guarda Nacional também consegue acabar com essa revolta. E por fim a gente teve a Revolução Farroupilha, que acontece entre 1835 a 1845, foi a maior das revoltas, acontece na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem como líder Bento Gonçalves, e o motivo, são dois motivos, a alta dos impostos sobre o sal e sobre a carne. Então, naquele momento, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa região do sul, foram sempre muito destacados na produção de carne, a produção e no comércio de carne, e eles tinham como grande concorrente a Argentina. Então, eles queriam que o governo abaixasse os preços da carne brasileira para entrar em competição com a Argentina, mas o governo não fazia isso. Então, esse foi um dos principais motivos para a revolta. E eles instauraram a República Rio-Grandense e a República Catarinense. Então, por um momento, nós tivemos Santa Catarina e Rio Grande do Sul como países. Assim como as outras revoltas, a Guarda Nacional conseguiu sufocar e ela acabou. Mas essa ideia de separação, ela persistiu por muito tempo e até pouco tempo atrás a gente ainda ouvia falar sobre essa ideia de transformar a região sul em um país, essa ideia de separatista. Bom, conclusão sobre esse período. Como já observado, um período extremamente conturbado, com muitas revoltas. Há o destaque para uma personalidade chamada Duque de Caxias, que é quem consegue pôr fim à Revolução Farroupilha e até hoje é tido como patrono do Exército Brasileiro. E com isso, diante dessa impossibilidade de governar, dessas diversas revoltas, há uma mobilização pelo retorno de um governo centralizado, do imperador. E aí, com isso, surge o apoio ao golpe da maioridade, onde há antecipação na maioridade de Dom Pedro II. E isso acaba acontecendo. Ao invés de esperar até os 18 anos de Dom Pedro II, antecipam isso para os 14 anos. Então, aos 14 anos de idade, Dom Pedro II passa a governar o Brasil e a gente tem início ao período do Segundo Reinado, que nós vamos estudar na próxima aula. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, páginas 50, 51 e 52. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizados 6, 9 e 10 e aprofundamento 11 e 12. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios que foram solicitados, tirem as dúvidas durante as aulas, participem das aulas e aguardem até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.